Olá, queridos. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Este é o que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta no seu canal A Luz das Escrituras. E eu quero, com você, compartilhar um pequeno texto das Escrituras, onde eu tenho certeza que vai trazer alento, vai trazer edificação para a sua vida. E convido você a ler comigo o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz a seguinte expressão: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês, seja o não, para que não caiam em condenação. Versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e ungido com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé o curará o doente e o Senhor o levantará. Amém. Quero fazer uma pergunta para você. Você já orou hoje? Você já levou a Deus uma palavra de oração? Então quero ajudar você a orar comigo. Ore comigo. Pai bendito, te louvamos pela bênção da oração, pela bênção de poder estar aqui de volta e desta feita para trazer a tua palavra. Venha abençoar este senhor, esta senhora, esse jovem, essa jovem que está ouvindo a tua palavra, que está orando aqui comigo. Que o teu Espírito Santo possa penetrar o seu ser de maneira que toda tristeza, toda angústia, seja lá de que ordem for, seja lançado fora, e que tudo isto dê espaço para a alegria, para o gozo do Senhor. Assim sendo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bem rápido, quero deixar para você uma breve palavra de Deus. Mas antes, desafio você a se inscrever no canal, se porventura você ainda não é amigo do canal. Ative o sininho de notificações e você estará sempre recebendo em seu aparelho uma nova mensagem. Nesse momento, a palavra de Deus vai nos trazer a primeira orientação. Tiago fala que a nossa vida é uma vida de mudanças. E ele vai nos trazer o seguinte conselho. Ele vai dizer: não jure. Ou seja, não fique fazendo juramentos para Deus ou para qualquer outra pessoa, dizendo que amanhã ou que depois você fará isso ou você fará aquilo. Tiago vai aconselhar a não ter esse comportamento de fazer juramentos de que você possa fazer isso ou aquilo amanhã, porque nós somos relativos. Nós somos pessoas que mudamos constantemente. Apenas Deus é absoluto. Então ele vai nos trazer o seguinte conselho: seja o sim e o não a palavra de vocês. Isso está ligado àquilo que eu posso fazer agora, aquilo que está diante de mim no momento presente. Então, se eu posso fazer agora, nesse exato momento, isso está à minha disposição, então eu posso afirmar: sim, eu farei. E quando fizer, faça com excelência, faça de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor. Então, eu não tenho que viver com o síndrome de onipotência
achando que amanhã eu poderei fazer alguma outra coisa. Porque eu sou, como ser humano, você, nós, somos relativos. E a relatividade da vida, ela está sempre aí. Hoje eu penso algo a respeito de um assunto, amanhã eu posso mudar de ideia. Hoje eu penso algo ou sinto algo a respeito de alguém, amanhã eu posso sentir uma outra coisa, porque nós somos relativos. Mas o único que não muda é o Senhor nosso Deus. Então qual é o conselho que Tiago nos dá? Quando você desejar ou falar que vai fazer alguma coisa amanhã, diga se Deus quiser. Ou seja, Tiago está nos colocando na dependência eterna e plena de Deus. Se Deus quiser, eu farei isto ou eu farei aquilo outro. Então, afirmar que fará isso ou que fará aquilo outro amanhã, sem colocar Deus como a sua dependência, isso é insensato, isso é algo impensado e não é inteligente. Então, fica o conselho: se Deus quiser, farei isso ou farei aquilo outro. Se estiver vivo e se Deus quiser, então farei isto e farei aquilo e farei com o coração quebrantado de todo o meu coração. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Então, viver a vida com realidade, viver a vida sendo realista, sem juramento, sem comprometer você com o dia de amanhã, porque você não sabe se estará vivo amanhã. Meu desejo é que sim, mas nós não sabemos. Então, se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo, ok? Combinado? Então, a partir de hoje, seja alguém realista. Viva o seu presente, viva o seu agora. E se vai dizer, e se vai apontar algo que deseja fazer amanhã, viva essa realidade na dependência de Deus, dizendo se Deus quiser. Em segunda instância, Tiago vai nos deixar um outro conselho. Ele vai dizer: está alguém sofrendo? Ore. Você está sofrendo? A pergunta é: como é que você tem tratado o seu sofrimento? Você tem tratado o seu sofrimento com lágrimas? Você tem tratado o seu sofrimento com reclamações? Como você tem tratado o seu sofrimento? Esse problema que está fazendo você sofrer, como você tem tratado ele? Como você tem se comportado diante do seu problema? Então, Tiago vai nos trazer um conselho. Ele vai dizer: ore. E é interessante que ele não especifica o nível de problema, a ordem do problema. Ele simplesmente disse: está com problema, está sofrendo, então ore. Eleve a Deus uma palavra de oração. Quem sabe você nunca experimentou tratar esse problema com oração? A palavra nos desafia a tratar esse problema com oração. Está doendo? Está fazendo você sofrer? Então, a partir de hoje, a palavra de Deus desafia a mim, desafia você a tratar esse problema com oração. Já experimentou tratar o sofrimento com oração? A oração não é algo secundário na nossa vida. A oração não deve ser terceiro lugar, segundo lugar. A oração deve ser algo primário na minha vida e na sua vida. Você vive na prática da oração? Jesus sempre nos conduziu a viver uma vida de oração, falar com Deus. E não fazer uma oração formal, buscando palavras bonitas, buscando palavras conceituadas. Não. Abra o seu coração, se derrame diante de Deus. Se dói,
diga para Deus que está doendo. Se está fazendo você sofrer, diga para Deus que isso está fazendo você sofrer. Se isso está incomodando, diga para Deus que está incomodando. Se isso está fazendo você infeliz, diga para Deus que isso está fazendo você infeliz. Esse é o conselho de Deus para mim e para você. Agora, orar e colocar a oração como algo primário, não como algo secundário na sua vida, mas como algo primário na minha e na sua vida. Não desejar orar em segundo plano. Às vezes colocamos a oração como segundo, como algo secundário. E quando estamos com problemas, nos dirigimos a A, nós procuramos de B, né? Mandamos uma mensagem para um amigo, pedindo oração. Pedir oração é importante. Agora, não viver na oração dos outros de forma nenhuma. Desejar a oração de terceiros não há nenhum pecado. Agora, viver na dependência da oração de terceiros é paganismo espiritual. É paganismo psicológico. E você deve lançar essa ideia fora. Eu posso até pedir oração a você, mas eu não posso viver na dependência da sua oração. Eu preciso me posicionar e orar a Deus, falar com Deus. Você já colocou em prática o hábito de orar? Porque oração também é um hábito. Às vezes temos hábitos diversos, mas não temos o hábito de orar. Orar hoje, orar amanhã, orar mais tarde, orar sempre, orar constantemente. A palavra de Deus vai dizer, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Você já colocou em prática ou aprendeu o hábito de orar? Porque orar também é pedagógico. Orar é educativo. É algo que se aprende. É algo que se habitua. Deve ser um hábito na nossa vida. Um detalhe importante, isso faz toda a diferença. Orar não só quando a tempestade estiver presente. Não orar apenas quando os furacões da vida surgirem, mas orar independente. Precisamos fazer oração sempre, todo dia, todo momento. A oração deve fazer parte da nossa vida, do nosso respirar, do dia a dia, de todos os momentos. A oração deve ser algo do dia a dia. Lembra o que Jesus falou? Se alguém quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Deve ser algo do dia a dia. E ele vai dizer todo dia. Siga-me todo dia. Então, orar todo dia, orar em toda circunstância, orar em todos os momentos da vida. Então, eu não posso levar esta vida de oração apenas quando as pressões da vida chegarem, mas independente dessas pressões, na naturalidade, eu e você devemos orar. Aqui está o convite de Deus, que a partir de hoje você e eu possamos tratar o problema com oração. Você pode tratar o problema desabafando com alguém, mas isso é secundário. Você pode tratar o problema pedindo oração para alguém, mas isso é secundário. O primário é orar e você fazer esta oração. Você ser esse agente de oração por você mesmo, por outras pessoas. Que Deus continue te abençoando e que a partir de hoje viva na dependência de Deus, no sentido de fazer isso amanhã ou depois. E se você vier prometer que vai fazer algo, que isso seja hoje, agora, porque o amanhã não nos pertence. Em segunda instância, trate os seus problemas, trate o sofrimento com oração. Experimente viver o hábito de orar, sempre, sem cessar. E você vai ver o novo de Deus acontecer.
você vai ver que experiências novas vão surgir no seu caminho e na sua vida. Grande abraço, que Deus te abençoe abundantemente. Se essa palavra ajudou você, se essa mensagem te abençoou, abençoe outras pessoas, enviando-as essa mensagem em nome do Senhor Jesus.